a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Mais uma vez eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, eu me consagro a ti, mestra e rainha. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Que assim seja. Amém. Acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada. Acaso não sabeis? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Amém! Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém! Aleluia! Glória a Deus, minha gente! Então eu vou contar para vocês meu testemunho com Nossa Senhora de Fátima, porque no dia 13 de maio, que eu queria ter contado para vocês, fiquei muito doente, não consegui entrar. Então já vai compartilhando essa live para mais pessoas. Aqui, ó, embaixo na setinha do Instagram, vai compartilhando para os seus contatos. Quanto mais você compartilhar, mais o Instagram vai entregando para nós a mensagem de que a gente está aqui, né, testemunhando, fazendo a live. Vai ser uma live mais curtinha, não vai ser uma live de 1 hora, porque eu também tenho a minha vida para cuidar, né, gente? Tem um almoço para fazer, tem um monte de coisa para fazer aqui, atrasada, inclusive. Fiquei 15 dias, né, entre hospital e vai e volta, muito ruim. Mas, acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Nós não estamos sozinhos.
Você imagina que Deus deixou a própria mãe dele para a humanidade. Porque, gente, um Deus todo-poderoso, um Deus gigante, você acha que precisava de uma mãe? Vamos combinar? Que faz as coisas nascerem e existirem da onde não existem. Você acha que ele precisava de uma mulher? De uma mãe? Não, ele não precisava, mas ele quis precisar. Para que a gente tivesse uma pessoa por nós. Para que a gente tivesse uma intercessora direta. Minha gente, se os profetas intercediam, se a gente que não é porcaria nenhuma ora por você, ou você ora por mim, o milagre acontece, imagina a mãe de Jesus. Não, é demais, né? Ele podia ter nascido do pó da terra já fazendo milagre, mas não, ele escolheu uma mulher. Não foi qualquer mulher, querido, qualquer mulher é a minha mãe. Qualquer mulher sou eu. Para gerar salvação. Se a terra que Jesus pisou é santa, imagina o ventre que gerou Jesus. Não podia ser corrupto, não podia ser com pecado, não podia, o santo dos santos, gente. A qual toda adoração, a tradição da igreja diz que Maria passava e os anjos adoravam Maria, o primeiro sacrário vivo de Deus. O que é sacrário? Onde habita o sagrado. Onde está guardado o sagrado. Eu não sabia de nada disso, né, gente? Porque lá, quando eu era da vida virada, pá virada, da vida velha, pensa a pessoa ruim. E se eu não cuidar, eu volto a ser. Que aquele que está em pé, que cuide para que não caia. Cuide como a palavra de hoje desse jovem rico aqui. Nossa, mas eu tenho tanta coisa, mas eu fui tanta coisa. Mas olha quem eu fui, pro bem ou pro mal. E tem gente que fica se colocando num pedestal também. Ai, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu cantora, porque eu não sei o quê. Disco de ouro, disco de diamante. Grande coisa o que você tem, o que você conquistou. Nós não somos nada diante da misericórdia de Deus, gente. A gente é uma poeira. Então a gente está aqui para ser melhor a cada dia, para recuperar a cada dia, ser lavada a cada dia. Se a gente se afastar, gente, um minuto da presença de Deus, quanto pior a gente era, mais temência a gente tem que ter. Quanto pior a gente era, eu sempre falo assim, gente, quanto mais perto do altar a gente tá, mais perto do inferno a gente tá. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Não é brincadeira não, gente. Né? E eu na vida velha, lá, muito antes da minha conversão, meu Deus do céu, dava tiro, tomava tiro, dava facada, tomava facada, vivia fugindo, vivia, meu Deus do céu, dormi na rua, comi o pão que o diabo amassou, porque eu não aceitava a minha conversão da minha mãe, entendeu? Meu pai foi embora de casa, minha mãe tinha 36 anos de idade, minha mãe consagrou a castidade dela para Jesus, nunca mais teve homem nenhum. Eu falava, essa mulher é louca. Ela, agora, você quer saber? Minha família tinha muito dinheiro, né, gente? Vou usar todo o dinheiro que eu tenho, minha mãe falava, para evangelizar. Minha mãe levava o Padre Léo para a cidade dela. Minha mãe, gente, fazia, desfazia no Espírito Santo. E eu já morava fora de casa nessa época, né? Não sei se vocês sabem, eu fui mãe aos 14 anos. Da minha filha Camila, que é um milagre de Deus, mas eu não via o milagre. Eu só via eu. O meu Deus era eu. Aliás, eu não acreditava em Deus, me professava feminista, me professava ateia. Ninguém pode comigo. Se é ruim, eu sou mais ruim. Tinha todas essas falsas doutrinas na minha vida, né? E a minha mãe se converteu ao catolicismo, e a primeira coisa que minha mãe fez foi arrancar toda aquela capetaiada de dentro de casa. Então eu morava em Curitiba, já não vi muito essa parte da minha mãe que arrancou de gnomo, duende, pirâmide, tudo que era superstição, minha mãe jogou fora, fez uma renúncia.
fez um exorcismo na minha casa, que minha mãe tinha muito essa questão, sabe? Da crença nos objetos, energia, pirâmide. E quando eu voltei para casa, que eu morava em Curitiba nessa época, fazia faculdade, era fazer minha segunda faculdade de enfermagem. Quando eu voltei para casa, minha mãe era outra mulher. E a primeira coisa que ela fez naquela oratória que minha mãe tinha, que não era de oração não, era aquele móvel que acompanhava a mesa de jantar. Quem é das antigas aí vai lembrar. Hoje usam buffet, né? Usam um aparador. Naquela época era oratória, aquele móvel lindo. Os móveis da minha mãe eram a coisa mais linda. E é que ela transformou aquela oratória que tinha um monte de capeta num altar para Nossa Senhora. E as duas primeiras imagens que minha mãe teve foi Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora Aparecida. Que minha mãe vem de uma família, gente, italiano com alemão, muito racista. Mas muito racista, do meu pai não deixar ir na tia, porque a empregada era negra e cozinhava pra gente. Meu pai não deixava comer daquela comida, jamais. Pessoa extremamente racista. E a primeira conversão da minha mãe foi Nossa Senhora de Aparecida. Então aquilo era morte pra família, uma negra, uma imagem negra. Que outra hora eu conto pra vocês Nossa Senhora Aparecida, que eu tenho um testemunho com Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro eu conto pra vocês. Agora Nossa Senhora de Fátima, tá? E quando eu chegava chapada em casa, gente, que eu usava só 2 tipos de droga, todas e mais algumas, quando eu chegava chapada em casa, sabe o que eu fazia? Quebrava todas as imagens da minha mãe. Porque nessa época, eu procurando uma resposta, procurando sair daquela vida nojenta que eu tava, fui buscar em caminhos do protestantismo. Eu tenho família, pessoas da minha família que são evangélicas, que é muito diferente de protestante. Primeiro sinal de que a pessoa está possuída do diabo, fala mal da mãe de Jesus. Pode até, não precisa nem questionar, nem gaste seu latim com esse tipo de criatura, viu? Deixa ela que se vá lá com o pai dela para o andar de baixo. Não perca seu tempo. Vai te xingar de idólatra, vai te xingar de fanático, vai te xingar porque a mãe de Deus é qualquer uma. Vai, deixa eu falar porque eu sei que eu era assim, minha mãe, ó, silêncio. Com gente imbecil não se discute, era eu. Tô falando de mim mesma. É? Minha mãe aprendeu, não jogue pérola aos porcos, não dê as coisas santas aos cães. Eu era esse cão. Por que a palavra compara ao cão? Porque o cachorro pode ser da raça que for, vomitou, come o próprio vômito. Está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. A porca você pode lavar, ela volta a revolver na lama. O cachorro pode ser da raça pura, maravilhosa que for. Eu tive muitos anos a raça Shih Tzu. Tive 5 Shih Tzu. Sabe qual que é o problema do Shih Tzu? Fez cocô, ele come cocô. Durante um bom tempo. E você vai, você ensina, ele muito tempo come as próprias fezes dele. Mas pode, e que chama de filho aí do cachorro, né? Ai, porque é meu filho, porque é da família. Mas come o cocô, come o vômito. Tá na natureza, faz parte da natureza do animal. Entendeu? Só que minha mãe aprendeu na igreja que não adiantava você discutir com o filho do diabo, que era eu. Não adianta discutir com gente assim. Futebol, religião e política não se discute. Deixa a pessoa que vá lá pro andar de baixo com o pai dela. E gente que brigada por causa de política. Ah, que você não põe o dedo na tomada pra ver se recebe uma carga, sei lá, de alguma coisa na sua vida. Eu tô falando que era eu. Invocava com tudo. Brigar porque não tem Deus, gente. Não tem Jesus. Pessoa vazia. Pessoa fútil. Muito bem. Até que o tempo se passou. Minha mãe orando por mim. E nessa minha onda aí de protestantismo, buscando preencher o vazio do meu coração com mais esgoto. Porque essas pequenas igrejas, grandes negócios, é isso que oferece. Esgoto, né? Em nome de Jesus ainda.
só lavagem dos porcos. Aí fiquei a filha da rebeldia, a revoltada. Todo rebelde é filho do diabo, né? Todo rebelde é filho do capeta. E uma vez, nessas minhas loucuras, drogada, louca, cheguei em casa, minha mãe orando nesse altar que ela fez, e eu quebrei as imagens da minha mãe, de Nossa Senhora de Fátima e de Nossa Senhora Aparecida. Eu odiava a Canção Nova com todas as forças da minha alma. E eu falava assim, esse velho... O velho era o Padre Jonas, já contei isso lá na Canção Nova. O Padre Jonas morreu de dar risada. Fica adorando esse velho aí. O que esse velho padre tem que falar? E pegava a televisão da minha mãe, que era aquela televisãozinha do Paraguai, lembra? Que era onde pegava a Canção Nova, lá em Guarapuava, no Paraná, onde minha mãe morava. Minha mãe, gente, minha baixinha, de 1,5 m. Mas quando orava, parecia uma leoa de 2 metros de altura. Minha mãe se levantava, você pensa que ela trocava ideia com o diabo que estava encostado em mim? Não trocava. Ela levantava a mão direita e falava assim, pois um dia, minha filha, você vai cantar na Canção Nova. Não me xingava. Não descia o nível do inimigo que estava em mim. Mas ela, altivez, é diferente de prepotência e de arrogância. Altivez vem do Espírito Santo. Pessoa com autoridade. Por quê? Porque dobra o joelho, porque eu estou pagando o preço, porque eu quebrei tudo que tinha em casa que não pertence a Deus. Pois um dia, minha filha, você vai cantar na Canção Nova. Não só cantei, como tive 4 CDs só pela Canção Nova, disco de ouro, disco de diamante, para a glória de Deus. Padre Jonas, um grande amor da minha vida. Comecei a fazer o caminho da Canção Nova porque o Padre Jonas me convidou. Você é Canção Nova, você é filha da Canção Nova. O Padre Jonas me falou, né? E a questão de Nossa Senhora, minha mãe falava assim, quando eu quebrei as imagens dela, ela falou assim, pois um dia, minha filha, você vai cantar na casa dela pro filho dela, que eu canto desde pequena, né, gente? Tá na minha família dos 2 lados a música na minha vida, né? Mas um dia, minha filha, nessa época eu cantava na noite, cantava em barzinho, cantava, né, em baile, banda de baile, eu cantava em casamento. E aquela minha briga interna entre a bondade que estava em mim, que todo mundo tem, algo bom para oferecer, e aquela ruindade, rebeldia. Eu xingava minha mãe, você tá louca? Você tá usando alguma droga que estão te dando? Essas igrejas, tudo mentira. Fanatismo. Xingava minha mãe. Ela nunca baixou a bola pra mim. Sabe o que é nunca baixou a bola pra mim? O tempo se passou. Eu estava em Curitiba, no Paraná. Nessa época eu traficava droga. Aliás, eu tinha refinaria de pó na minha casa, lá em Curitiba. Já contei pra vocês, né? Bandido tinha medo de mim. Andava com 2 quadradas nas costas. Era fascinada por arma de fogo. Já cheguei a ter 9. Ia pro Paraguai, buscava. Pensa bem, o trabalho que eu dei pra minha mãe. Isso faz 30 anos atrás, viu, gente, a minha conversão. E aí, você entendeu o poder de Nossa Senhora na minha vida? Sou escrava de Nossa Senhora das Dores. Aliás, caiu meu cadeado que tem que colocar. Toda vez que eu vejo a pulseira, eu lembro que caiu aqui o meu cadeadinho da Nossa Senhora. Sou consagrada a Nossa Senhora das Dores há 18 anos. Já fiz maioridade na consagração segundo o método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Tratar da verdadeira devoção à escravidão de Nossa Senhora para resistir ao inferno, gente, que o inferno você está vendo aí o tempo inteiro na sua volta, em todas as áreas da nossa vida. Faço das palavras do Padre Jonas minhas, quem não adorar, não vai aguentar. Quem não rezar o rosário, não vai aguentar. Quem não jejuar, não comungar, não vai aguentar. O cerco está fechando. O cerco está fechando. Muito bem, gente. É uma pergunta que chegou para mim pelo Facebook. Lu, faz pra gente a preparação
para a consagração Nossa Senhora, vamos pensar. Que aí é mexer no vespeiro. Eu levei 5 anos para ler o livro. Tanto que o inimigo fica muito bravo. Você vai ver o inimigo se personificar na sua frente. Então não é brincadeira. Não é simplesmente colocar uma corrente no braço, não, sei lá onde você quiser colocar. Entendeu? É caminhar como ela caminhou. É gerar Jesus na humanidade como ela gerou. Não é simplesmente colocar uma corrente não sei aonde. Que é isso que os padres ficam bravos. É séria coisa, gente. Um livro que ficou escondido. Quase 1000 anos o diabo escondeu o livro do São Luís. Para que ninguém achasse. Né? Mas muito bem. E um dia eu estava em Curitiba fazendo tráfico porque o meu avião no mundo do crime é aquele que faz a correria para você sem precisar expor você. E era um menino de 12 anos que fazia isso aí para mim, certo? De uma família libanesa que era envolvida nesse negócio comigo. E naquele dia ele foi preso e eu que tive que fazer. E no momento que eu estava passando a droga, que era uma boate GLS, hoje LGBTQI+, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Era na época uma boate em Curitiba que eu frequentava, que eu passava uma grande quantidade de droga. Olha, gente, tô contando isso aqui pra vocês, poucas vezes eu testemunhei isso, viu? Tinha no meu canal do YouTube que foi hackeado. Então você imagina o que o inimigo vai ficar bravo comigo depois que eu contar isso aqui, né? Mas depois você compartilha para o máximo de pessoas possível. Mas a minha mãe nunca deixou de orar por mim, né? E no momento que eu fui passar, na época não tinha celular. Na época a gente tinha aqueles pagers Motorola, lembra? Que era o bip. Aí chegava a mensagem, quando vibrava, sabia que tinha que correr, porque tinha policial, a paisana, na boate. Ou na balada, vamos colocar assim, né? E eram aqueles banheiros tudo junto, homem, mulher, vários tipos de animais lá dentro daqueles banheiros, né? Vários tipos de siglas, que cada dia nasce uma nova. E no meio, eu, que era a filha do chifrudo e do rabudo lá do andar de baixo, né? Que eu não era melhor do que ninguém, né? E quem está nesse ambiente serve esse tipo de criatura. E falo isso com todas as letras. É matar ou morrer. Quanto mais você arrastar para baixo, mais você arrastar para o inferno, mais pontos você tem com o inimigo, né? Sendo bem sincero com você. E aí era banheiro, tudo junto. Não tinha divisão, era uma única porta. Só que era muito grande o local, devia ter uns 30 banheiros assim. Nessa hora da madrugada, o que tem no chão? Eu já conhecia um pouquinho da palavra, porque eu estava frequentando esses meios protestantes, então um pouquinho já da palavra eu já conhecia. Tinha tido o milagre da minha filha Camila, que nasceu perfeita, eu tive rubéola na gravidez dela. Então Deus já estava começando uma obra na minha vida, só que do jeito que ele começava, eu parava a obra dele na minha vida, com a minha ruindade. Né? Como eu não querer. Quando você não quer, Deus não consegue ter acesso na sua vida. Né? E aí, minha gente, o que aconteceu? Na hora que eu tava passando, tava com 2 caras dentro do banheiro. Na hora que eu tava passando o bagulho, eu senti o pager vibrar. E a hora que eu senti o pager vibrar, era o sinal que tinha policial paisano. Só deu tempo de eu deitar no chão, que você sabe que é aberto por baixo, né? Os banheiros assim. O que tem 3 horas da manhã no chão do banheiro desse, gente? Pior que o esgoto. Ali tem sangue, tem sêmen, tem vômito. Tem tudo que é tipo de podridão no chão no lugar desse. Mijo, bosta. Desculpa falar desse jeito, né? E eu tava frio nesse dia, eu tava com uma jaqueta de couro, que eu sempre andei muito bem arrumada, né? E repito, fui fazer a correria de passar a droga porque o meu avião tava preso, que era de menor. E aí quando eu deitei no chão, gente, naquele pra fugir da polícia e rolei,
de um banheiro pro outro, para escapar da polícia, porque eles estouraram, já foram com a denúncia, estouraram o banheiro que eu tava, só encontraram 2 caras lá. E eu, mais rápida que o Jiraya, consegui sair, tirei a jaqueta. E quando eu tava rolando no chão, eu lembrei da palavra de Deus que diz que aquele que conhece a palavra, que volta a viver na sua vida velha, antes não tivesse conhecido. Porque a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. E o cachorro volta a comer o seu próprio vômito. Eu rolando naquela carniça, lembrei dessa palavra e sabe o que me veio no coração? Mãe! Mãe! Mas não era Nossa Senhora. Eu queria naquele momento a minha mãe. O que eu estou fazendo aqui? Ela estava pronta para atirar. Quem tem arma vai buscar atirar, né? Gente, só deu tempo de eu rolar naquela carniça, naquele vômito, naquele excremento. Arranquei a jaqueta, eles já estavam me caçando há faz tempo. Deram batida na minha casa. Gente, eu dormi em cima do miolo de uma pessoa com a cabeça estourada, mãe de um amigo meu. Para fugir nesse dia, eu dormi nesse lugar. A mãe dele tinha acabado de se matar. Eu dormi em cima dos miolos da mulher explodida a cabeça. Não estava nem aí, nada me sensibilizava. Eu era do mal, gente, do mal de verdade. Sabe? E eu conto essas coisas, sabe por quê? Para impactar o teu coração, para você entender que Jesus está vivo, está ressuscitado e ainda deixou a mãe dele para nós. E ali me apoderou um temor de Deus no meu coração. Eu peguei um ônibus, o primeiro que eu consegui pegar na rodoviária de Curitiba foi 6 da manhã, com a roupa do corpo que eu tava, um frio, eu tudo daquele jeito, cagado, vomitada, da onde eu fui fugir da polícia. Peguei o primeiro ônibus Campinas e fui para Campinas e transferi minha faculdade que eu estava fazendo de enfermagem. Gente, eu era a pior espécie de filha que existe, que é aquela acima de qualquer suspeita, faz faculdade, as melhor nota e é a filha do capeta, era eu. Minha mãe nunca desconfiava. Sabe quando que minha mãe foi saber das coisas que eu fazia? Quando eu comecei a testemunhar na televisão, que eu contava pra ela, mãe, posso contar isso? Ela, Lu, se for para Jesus ser exaltado, de inimigo derrotado, pode contar. Todas as coisas que eu testemunhava na minha vida, minha mãe permitia, eu pedia a benção da minha mãe. E tinha coisas que escandalizava, escandaliza até hoje. Nossa, você não tem vergonha. É muita humilhação. Não, humilhação é isso aqui. Isso é humilhação. E para que o meu Jesus seja exaltado, eu preciso ser humilhada. Essa é a verdade. Essa foi a minha história. E quem tem vergonha de onde veio, não sabe para onde vai. O tempo se passou. Fui me afastando das coisas erradas porque eu ia morrer. Como vocês sabem, até os 21 anos tive 9 overdoses. 21, 22 ali, eu tive 9 overdoses, gente. Quase morri. Por isso que toda hoje esse meu problema de saúde, tudo é consequência do que eu fiz. Deus não tem nada a ver com isso. Ai, mas você reza tanto, por que Deus não faz? Mas Deus não vai fazer. É muito injusto pedir para Deus uma cura que eu mesmo me causei. Fumava 2 carteiras de cigarro por dia, injetava droga, usava droga. Tô aqui no lucro já, minha gente. Eu pedindo para Deus, coisa que Deus não tem nada a ver com isso. Eu colhi, eu plantei e eu vou colher. E vou colher mesmo. Nem começou ainda o que eu vou sofrer, o que eu vou pagar. Por tudo que eu fiz. Porque mesmo convertida, mesmo com todo o temor de Deus, 30 anos de conversão, gente, Deus ele é fiel, ele é misericórdia. Entendeu? Por mais que haja arrependimento, vai passar pelo... A nossa purificação, nós não sabemos o que Deus vai permitir para nos purificar. Essa que é a realidade. Eu não peço que afaste de mim, não. E aí, Nossa Senhora de Fátima? Lu. O tempo se passou. Fui convidada para fazer um primeiro encontro com Jesus. Na cidade de Ourinhos. Lá no colégio
Esmeralda. Foi meu primeiro. Se a Grazi estiver aí, vai saber o que eu tô falando aí. Meu primeiro encontro com Jesus foi no ano de 1996. Né? Fui convidada para ir no encontro de músicos. E o pessoal da Canção Nova para pregar. Mas eu ainda era tico-tico no fubá, mais para lá do que para cá. Não era convertida ainda. Tava buscando, tava lutando. Já tava limpa da droga. Mas cai, levanta, né? Fica um mês, daqui a pouco volta. Tava nessa vida ainda. Mas tava bem melhor do que eu tava já. Tanto que eu aceitei fazer o encontro, né? Mas, gente, eu falo que eu era aquele tipo de pessoa que tem aquela música assim, ó. Eu abro as portas do meu coração. E eu era aquela assim, ó. Eu fecho as portas do meu coração. Cheia de conceito, cheia de ruindade, cheia de casca. Quanto mais vazia a pessoa é, mais barulho ela faz. E ainda fumava, saía a fumar. O pregador começava a falar de Maria. Aí eu ia, fanático. Não aceitava, sabe por quê? Porque quem teve um relacionamento ruim com a mãe da terra, tem um relacionamento ruim com a mãe do céu. Isso é óbvio. Não precisa nem eu ter feito psicologia para falar isso para você. Se chama efeito de repetição da sua vida. O inimigo trabalha com novela, vale a pena ver de novo. Ele quer repetir na sua vida. Aí começava a falar de pai, que eu tinha dificuldade com meu pai. Vocês conhecem a história? Não conhecem? Vai no YouTube e vai conhecer minha história. Tudo que eu vivi com meu pai. Tentei matar meu pai mais de 10 vezes. Com a arma na cabeça, na arma na boca. Odiava. Começava a falar de pai. Saía da pregação. Falava mal da música, falava mal da pregação. Pra que foi? Mas fui, né? De repente acaba o encontro. Tava o Luizinho da Canção Nova, que é irmão do diácono Paulo Lourenço, que é pai da Tice, que é daquela música que gravou com o Dunga. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho. A Tice gravou, era a que estava cantando nesse encontro. Só estou fazendo memória que eu lembrei dela agora. Beijo para essa família de Deus tão linda, que também já fiquei lá hospedada na casa do Luizinho, com a irmã Zélia, já fiquei lá na casa deles. Então Deus abençoe muito, viu? Muito mesmo a vida de vocês. Foi através dessa família. E de repente o encontro acabou. Ainda bem que acabou. Domingão, eu louca pra tomar uma cerveja. Falei, nossa, ainda bem que acabou essa... Desculpa falar assim, mas falei, gente. Falei, essa desgraça. Ui, né? Nada entrava no meu coração, porque coração fechado, querido. Coração que se é rancoroso, coração que se fecha, Deus não vai falar. Né? E quando de repente, então, acabou o encontro, já recado final, tudo isso, de repente, gente, eu já ia assim preparada para sair. Nada me tocou, nada falou comigo, porque, claro, coração fechado, resistente, só pensando maldade. Você pode estar na igreja e estar servindo, como eu sempre falo, o pai da mentira. De repente, porque era aquele retiro para músicos, que eram poucas pessoas. Então não tinha uma multidão. Tinha, assim, por exemplo, 50 pessoas, da diocese toda, de Ourinhos, né? E eu lembro que eu fui fazer esse encontro, porque eu era obrigado a fazer esse encontro para poder cantar na igreja. E eu estava começando a cantar no Ministério de Música. Eu falava assim, Jesus, o senhor não tem juízo, o que o senhor quer comigo? Não vai dar certo isso, gente. Porque eu sempre fui muito briguenta. Muito, você não tem noção. Mas Deus muda. É a palavra de hoje, pois para Ele nada é impossível. Para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. De repente acabou tudo, recado, e a paz de Jesus, o amor de Maria. De repente o Luizinho fez assim, ó, da Canção Nova, que estava pregando enquanto, fez assim, ó. Gente, agora que eu vi, falta meia hora para acabar o nosso horário. Fulano, o coordenador, que eu nem lembro quem que era fulano. Dá tempo de Jesus entrar? Eu fiz exatamente assim, gente. Eu tava em pé já. Eu fiz assim, ó. Com raiva. Como assim?
Jesus entrar, gente, na nossa igreja católica, porque não sabe que tem muito evangélico que nos acompanha, é o Santíssimo Sacramento. Para encerrar esse momento, acordando, claro, um momento de entrega, de envio com os músicos. E tava comigo o filho da Márcia, que é o Augusto, que tocava teclado comigo. Só que ele era adolescente. Só que já caminhava com a mãe, com o pai, já tinha uma espiritualidade, já orava em línguas, já profetizava e tal, né? E eu ali sentada, cruzei o braço assim, ó. Sabe aquela cruzada de braço assim, ó, que não chega em mim, não vem em mim? Não vem em mim que eu vou te devorar? De tanta raiva que eu fiquei daquilo, Jesus entrou. Aí que eu falo que a música que eu cantava era: eu fecho as portas do meu coração. Ruim, ô praga. Minha mãe falava, era verdade. A Luciana é ela que possui o capeta, não é o capeta que possui ela. Olha só, gente, o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Daí o Augusto que tava, a Érica falando, é assim que Jesus gosta. Obrigada, Kawaii, aqui, gente, mais de 5.000 pessoas acompanhando a live. Facebook, obrigada, Instagram, obrigada, YouTube, tô aqui ó, com todas as plataformas. Ei, glória a Deus, quanto mais gente, melhor. Ai, gente, quanto pra Jesus, quanto pior, melhor, né? Olha, Paulo era assassino, Luciana, Padre Léo levava maconha dentro da Bíblia pro encontro, gente. Padre Léo cortava a Bíblia aqui, fazia um corte na Bíblia, arrancava o miolo da Bíblia e levava o tijolo de maconha. Isso, assista no YouTube, tá lá. E levava para traficar nos encontros Padre Léo. Gente, Jesus não tem juízo? Só por Deus, né? Para finalizar, que tá na hora já, o Augusto olhou pra mim e falou assim: Lu, levanta, cara, o que custa você... E a dinâmica era a seguinte: o coordenador colocou o Santíssimo no altar e fez a gente ficar num círculo sem tocar no Santíssimo. Gente, pelo amor de Deus, a catequese não toca no Santíssimo, não passa foto no Santíssimo, pelo amor de Deus, não me envergonha. O sacratíssimo da nossa igreja, tem gente que tem a coragem, como se fosse um amuleto, vai passar na sua cara a sua foto, sua anta. Não faz isso. O padre usa uma casula, é uma roupa especial para pegar no Santíssimo, toda consagrada. E você vai lá e passa a foto e passa a mão. Ah, tem misericórdia. Então eles explicaram tudo, não passa a mão no Santíssimo. Eu nem sabia o que era Santíssimo, nem acreditava em Eucaristia, nem acreditava em hóstia consagrada. Quanto mais que ali estava Jesus, não sabia de nada disso aí, gente. Mas Jesus sabia quem eu era. E Jesus sabe quem você é. E Jesus sabe da sua essência. Jesus sabe da oração do joelho da minha mãe que estava lá, ó. Eu estava lá em Ourinhos, no interior de São Paulo, minha mãe estava lá em Guarapuava, no Paraná, orando por mim. Ai, minha filha está fazendo um encontro. E aí, no momento que estávamos orando, eu assim, ó, tinha uma menina na minha frente, eu com a mão na menina na minha frente. Foi a primeira vez que eu tive uma visualização do dom de ciência na minha vida. Levei um choque, gente. Porque eu escutei assim, ó. Eu ali, ó. E o Augusto falou pra mim assim: Lu, deixa de ser ruim, cara, se entrega. Já tá aqui, custa. E eu não, né? Ruindade. Impregnada. Como se isso fosse, nossa, coitado, fosse fazer alguma coisa na sua vida. De repente, eu escutei assim, ó, o praga. Escutei o Espírito Santo falando comigo: praga, coisa ruim. Será que todo mundo aqui nesse encontro tá errado e só você tá certa? Todo mundo se entregando, chorando, mergulhando e só você? Acabou o encontro? Ruim. Falei, é mesmo, né? Fechei o olho, gente, por um segundo. Na hora que eu fechei o olho, eu vi a coluna dessa menina que tava na minha frente por dentro do dom de ciência por visualização. Falei, pronto, tô louca. Tô chapada. A droga tá fazendo efeito contrário na minha vida. Comeu meu cérebro. Gente, eu levei um susto tão grande que eu comecei a tremer. Foi a primeira vez que eu vi. Eu olhei pro Augusto e falei assim: cara,
Mano, que eu falava tudo desse jeito. Mano, tá ligado? Eu tô vendo a coluna da... Eu tinha 96, 19 anos de idade. 15, 16, 17, 18, 19. É? Isso mesmo. Tive a minha filha Camila com 14 anos. Ela tinha 4, eu tinha 19, né? 18 para 19 anos. Jovem. Eu disse, mano, cara, muito louco o bagulho, cara, eu tô vendo a coluna da menina por dentro. O Augusto falou assim, fala pra ela. Não queria me explicar o dom de ciência por visualização no momento da oração, né? Que eu tive ali. Porque Deus usa aqueles que nada são para confundir aqueles que pensam que são. O que eu posso fazer? O nosso Deus é um cara engraçado. Ele é mesmo. Ele faz essas coisas para confundir os sábios, né? Diz a palavra. Aí eu falei pra menina que tava na minha frente, mano, desse jeito que eu falava, eu tô vendo sua coluna por dentro. Ela repousou no espírito, ela caiu. Eu falei assim, meu Deus do céu, matei a menina. Eu não tinha nenhuma intimidade com essas coisas, gente. Eu não sabia de nada disso. Aí o Augusto falou pra mim assim, Lu, não, ela só repousou no espírito. Passa por cima dela, que era uma roda, né, que a gente tava orando. Sabe, um coloca a mão assim nas costas do outro. E aí ele falou assim, passa por cima dela, e aí você ora pelo que tá na tua frente. A hora que eu coloquei a mão que tava na minha frente, ele caiu também. Ai, meu Deus do céu, o problema tá na minha mão. O problema tá comigo. Eu não sabia, gente, que existia o tal de repouso no Espírito Santo. Né, que é um estado que Deus coloca para falar com você. Quanto mais você se entrega nos braços de Deus, mais Ele vai fazer. Aí chegou a minha vez, gente. Eu não repousei no Espírito, mas eu levei um coice do Espírito, assim, que eu voei 3 cadeiras para trás. Eu fiquei, gente, 3 horas, 2 horas, 3 horas no repouso. Eu achei que eu não ia voltar. Bom, aí o que aconteceu para finalizar? No momento desse repouso, eu fiquei muitas horas assim, tremendo, e vinham e faziam massagem. Não, tá tudo bem com ela, é uma libertação. Só que não era libertação demoníaca, sabe? Assim, rodar e... não, eu repousei no Espírito, que eu comecei a ver. Eu subindo uma escadaria. E nessa escadaria que eu subia, já teve várias interpretações quando eu contei, né? Que depois eu me acostumei com o dom e me acostumei com os dons, mas foi um arrebatamento no Espírito Santo, porque Deus me levou e eu olhava as pessoas lá embaixo, no retiro, e eu olhava eu repousada lá embaixo. Muito louco. Isso pode acontecer, viu? Se chama arrebatamento no Espírito Santo. Eu sentia tudo. E nessa época eu já não sentia mais cheiro, o olfato, eu tinha perdido o olfato e o paladar por causa do uso da droga. Eu usava a droga 25 horas por dia. Então eu não tenho septo nasal, não tenho papilas gustativas. Então já não sentia cheiro, já não sentia gosto nessa época já, né? E eu ali repousada e vendo tudo aquilo, aquelas sensações e o tremor, só que era uma sensação tão maravilhosa. Era uma sensação de plenitude tão grande que nenhuma droga, comida, sexo, relacionamento, nunca tinha sentido nada que parecesse com aquilo. Eu queria mais aquilo. Eu falei, não, pode me levar. Só que de repente, quando eu falei que pode me levar, lá no pé da escada, eu vi a minha filha Camila, que tinha 3 aninhos, para 4 aninhos. Ela fazia assim, ó, com a mãozinha assim, ó, volta, mamãe. Não vai não, mamãe. Mas eu não queria voltar para aquela vida velha. Porque eu sabia que eu ia cair. Por isso que eu falo, gente, que quando Jesus tocou na minha vida, foi um batismo do Espírito Santo assim, hardcore. Foi assim, ó, uma flechada na minha alma, foi um baque na minha veia que eu recebi. Não foi um Jesusinho, ai, põe a mão no coração, inclina sua cabeça, não. Foi assim, ó, me joga na parede, me chama de lagartixa. Foi isso que Jesus fez comigo. E o máximo e o mínimo, na verdade, que eu posso fazer por ele é dar tudo que eu tenho pra ele. É doar toda a minha energia, todo o resto da saúde que me resta, né? E fui subindo aquela escadaria e uma luz foi se abrindo nesse arrebatamento, que eu estava no repouso no Espírito Santo. Minha gente,
Resumindo para vocês, para finalizar, para glorificar a Deus. Eu entrei prostituta nesse encontro e saí profeta da palavra de Deus. Eu entrei drogada e saí viciada na palavra de Deus. Aquela luz se abriu naquele céu maravilhoso. De repente essa luz saiu do lado. Que eu acredito que essa luz era como se fosse Jesus misericordioso, assim. Que a gente não consegue nem ver tamanha glória de Deus, né? De repente saiu do lado aquela luz poderosa e surgiu, gente, uma mão de uma mulher, uma mãozinha branquinha, que era a mão de Nossa Senhora de Fátima. Por isso que meu testemunho é com Nossa Senhora de Fátima, que foi o meu reencontro com Deus. Quando eu vi aquela mão feminina, eu com toda aquela minha contaminação do protestantismo, seita do capeta, né? Repito, porque tem uma diferença entre igreja evangélica e seita protestante. Quando eu, contaminada por aquilo, aquela mão estendeu para mim assim, como quem diz assim, eu vou te levantar. Eu falei assim, ela não. Ela aqui não. E aquela luz, que eu acredito que era Jesus, né? Ele só ouvia aquela voz dessa força luminosa que disse assim, mas só tem um jeito de você levantar. E é pelas mãos da minha mãe Maria. Porque ela não está aqui no céu, mas ela é a porta do céu. Minha gente, você não tem noção. Eu senti um cheiro de rosas. Depois eu senti novamente esse cheiro lá na Terra Santa, numa outra ocasião. Que outra hora eu conto pra vocês, que é muita história. E aquela mãozinha, de repente eu vi assim o rostinho dela, Nossa Senhora de Fátima, né? Eu vi aquele rostinho dela, foi exatamente a que apareceu pra mim. Foi Nossa Senhora de Fátima. Depois eu saí dali comendo a história, querendo saber quem que é essa tal de Fátima. É a mãe de Jesus que apareceu lá em Fátima, em Portugal. Depois eu fui lá em Portugal, fui em Fátima. E depois vocês vão arrepiar com o meu testemunho de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, gente. E ali ela me colocou em pé, assim, ó, com uma mão só, mas numa delicadeza, numa potência e numa delicadeza ao mesmo tempo, assim, ó. Pô, me colocou em pé, assim. E nunca mais eu fui a mesma pessoa. Sabe o que é nunca mais? Nunca mais. Nossa Senhora começou a caminhar comigo, de eu escutar ela falando comigo. Falei, pronto, eu tô doida. Tinha coisa que eu nem conseguia contar para as pessoas, que eu falava, tô ficando doida. Aí fiquei doida de Deus mesmo. E tô até hoje, viu, gente? Tô até hoje. Então, esse testemunho fica aqui para vocês entenderem que não se brinca com a oração de uma mãe, muito menos com a oração da mãe de Jesus. Se a nossa oração, de nós que somos pecadores e falhos, tem poder, imagina da mãe de Jesus, gente. Aí fiz a minha preparação para consagrar, consagrei Nossa Senhora das Dores, porque, gente, eu tenho dor até na bola dos olhos, né? Aí fui saber todas as aparições, fui estudar para saber, minha gente. Aí chapei no espírito, fiquei doida. Quem me viu, quem me vem, quebrando as imagens da minha mãe. E agora, amando Nossa Senhora, a mais poderosa, que gerou poderoso, gente, todo poderoso. Pois o poderoso fez em mim maravilhas, aquele que o nome é santo. Sou apaixonada. Ela caminha comigo. Ela me ensina todo dia. Fica aqui olhando pra mim, eu trabalhando e atendendo vocês, né? Atendendo aqui, voltei, terminei minha faculdade de psicologia, atendendo a mulherada aqui. E ela tá aqui comigo, ó, porque ela é advogada, ela é mentora. Quando eu não sei o que fazer, eu olho pra ela e falo de novo, mãe! Sabe aquele grito doído, mãe? É esse que você pode confiar e você pode gritar, porque ela atende. Ou ela pede pro filho dela atender, viu?
Amém, gente? Beijo no coração. Que bom ter falado aqui pra vocês. Muita gente acompanhando. Dá um print na tela aí pra mim, Érica, por favor. Vamos bater 5.000 pessoas, graças a Deus. Muito mais, né? Porque estamos aqui no YouTube, no Kawaii, no Instagram e no Facebook. Deus abençoe. Depois compartilha essa live. E eu quero dizer pra você que você é amada. Você é amado. Pede pra mãe que o filho atende. Quero acolher meus novos seguidores do dia de hoje. E saiba que ela é poderosa porque ela é mãe do Todo-Poderoso. Só por isso. Não porque ela é empoderada. Não gosto desse nome empoderada. Desculpa falar assim, mas parece que tá cagada, né? Empoderada do que você tá, minha filha? Manda seu nariz espirrar, isso não é dono nem do seu nariz, coitada. Nós não somos nada. Se a gente tem algum poder, é porque a gente se aliançou, como diz a palavra de hoje, àquele que tem poder. Amém, minha gente? Louvado e adorado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E você que quiser fazer imersão de cura e libertação no mês de junho, entre em contato comigo, mulherada, pra gente fazer aqui. E você saber mais e mais de Deus, se apaixonar e ficar doida assim, igual eu, por Jesus, amém? Beijo no coração. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tenho uma advogada até 3 horas da tarde no Terço da Misericórdia, hein? Se Deus quiser. Só quem já foi órfão como eu fui sabe o valor do amor de mãe. Tem gente que é órfão porque quer. Sai dessa vida, filha. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Beijo, obrigada.